Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma empresa que ela produz produtos hacker. São hardwares, a gente chama de hardware hacking. São produtos que hackeiam coisas. E um dos principais produtos que essa empresa produz, e a gente consegue fazer isso de forma bem barata, chamado pendrive hacker. Que consiste em o quê? De um pendrive. Vou mostrar aqui para você. Deixa eu pegar ele aqui. Esse pendrive ele foi usado, tá, em um ataque real. Então, isso aqui é um pendrive, ó. Você pode ver. Você não colocaria esse pendrive em um computador, né? Se achasse ele. Ó, ele tem aqui um cartão de memória que é usado, né, para poder pôr as informações, coletar informações. E quando é conectado no computador, ele se comporta como se fosse um teclado. Então, nenhum antivírus vai pegar, nem nada. A gente plugou ele no computador, ele executa todas as funções de um teclado, só que eu programei aqui antes. Isso aqui ninguém colocaria. E isso aqui? Esse hardware é exatamente o que está dentro disso aqui. Isso aqui é um pendrive que foi feito para o Santander, para um ataque, e é um pendrive. Então, isso aqui, colocado numa bolsa ou jogado ali no banco, perto de algum funcionário, a pessoa pode ter curiosidade de usar, de testar. E quando colocar no computador, a função dele é executar como se fosse um teclado. O computador imagina que isso aqui não é um pendrive, que isso aqui é um teclado. Então não vai ter antivírus que vai bloquear, não vai ter firewall que vai bloquear. Ele vai executar tudo que foi comandado. Então é como se o hacker tivesse de frente com o computador. E a gente conseguiu enviar isso para alguém. Então, existe inúmeras notícias a respeito. Esse aqui é um dos principais, tá? Porque ele é barato, ele é fácil de enganar. Mas a gente tem produtos ainda superiores a esses, que também pode fazer esse tipo de ataque. Por exemplo, a gente tem esses cabos aqui, ó. São cabos normais, né? Cabo de iPhone, cabo de Android. Só que ele é dessa empresa aqui, que é um dos maiores, ele já é falecido, esse hacker, é um dos maiores hackers, chama o Kevin Mitnick, que ó, o aviso que vem na caixa, né? É o USB Ninja. Esse é um cabo que ele faz a mesma coisa que esse pendrive hacker faz, só que a gente tem um controle, e aí eu controlo esse dispositivo a hora que eu quiser. Então você pode emprestar o cabo para a pessoa lá usar no computador, para carregar o celular dela, vai funcionar como carregando, e ele só vai executar os comandos e todo o ataque que a gente quiser quando eu pressionar o botão. Então é um outro ataque também muito sofisticado. Esse controle aqui suporta mais de 100 metros de distância. Então são equipamentos, né, que hoje a gente faz através de engenharia social. Todos esses equipamentos precisam da engenharia social para ser efetivo. E aqui tem inúmeros outros equipamentos que fazem isso. Mas não é só de forma remota, né? As pessoas achavam que sempre uma invasão a um banco, uma invasão a uma empresa, precisaria quebrar a segurança do firewall, quebrar a segurança ali dos servidores. E não, a maioria das invasões são feitas de dentro para fora. São por funcionários que ou estavam desatentos, ou por funcionários que foram aliciados, ou usando uma metodologia dessa de um pendrive hacker, né, de um dispositivo hacker, que é deixado ali e a pessoa acha que curioso, né? Eu tenho curiosidade de ver o que tem aqui dentro. Tem como descobrir, né, rastrear isso, a gente tem como investigar isso dentro da empresa, fazendo perícia no próprio nos computadores, mas depois que uma vez executado é muito difícil reaver. Por exemplo, um ransomware, né, um pendrive desse aqui. E nesse caso aqui foi para ransomware, né? Esse pendrive ele foi injetado em um computador e ele começou a trabalhar criptografando a rede toda de uma empresa. Então ele foi colocado numa sexta-feira, no final do expediente, e as pessoas só foram perceber isso na segunda-feira. Então, após ele ser colocado, ele fez todo, é como se o hacker tivesse ali no local, né? Então, ele instalou programas automaticamente, ele baixou arquivos da internet, ele foi fazendo todo o processo, e depois que ele fez todo esse processo, ele começou a criptografar os arquivos e dar permissão externa. Então, o hacker, geralmente, eles fazem isso de madrugada ou de final de semana, e quando a pessoa chega lá é muito difícil, porque, por exemplo, um ransomware hoje, para quebrar a criptografia de um ransomware, é quase impossível. Uma empresa que foi hackeada com um ransomware, geralmente ela paga o resgate, né? A gente tem os sites lá que
Por exemplo, todo ransomware, ele tem um nome. Por quê? Porque a gente fala que é o white label, né? Os ransomware. A gente compra esse software, geralmente ele é russo, a gente compra esse software em white label, a pessoa que está te vendendo, ela vai te vender já personalizado para o seu ataque, então você vai usar ele, então ele tem uma criptografia específica para você, para o seu ataque, ele tem uma chave para você. Então muitas vezes quando as pessoas conseguem quebrar a criptografia de um ransomware, não conseguem quebrar de todos, porque eles foram feitos personalizados para cada um. Então é muito difícil e as pessoas geralmente pagam. E geralmente eles devolvem a chave porque é um comércio, tá? É um comércio, se eles não devolvessem a chave, ninguém mais pagaria, né? Diante de todos esses desafios, as empresas enfrentam a crescente necessidade de se proteger contra os ataques de hackers Black Hat. A ameaça constante exige que elas se preparem de maneira eficaz para lidar com os riscos cibernéticos, adaptando-se a um cenário digital cada vez mais complexo e vulnerável. Imagine que um criminoso hoje ele acesse uma base de dados de cartões de crédito. Ele conseguiu acessar um site de varejo ou um banco. Isso vai ser um estrago. Hoje não é incomum quantas pessoas não têm compras no seu cartão de crédito hoje e que não sabiam e que estavam sendo passadas há muito tempo, como eram pequenos valores, um iFood, um Uber, a pessoa confunde que é ela mesma e não, tinha gente usando ali o cartão dela há muito tempo. Normalmente, quando vai contestar, o banco oferece um serviço horrível, fala que não, que consultou as instituições e está tudo ok. Isso provavelmente foi um vazamento dos seus dados de cartão. Vazou de um e-commerce, de um site de companhia aérea, de um banco, algum lugar que você colocou seu cartão não estava seguro. Agora imagine, se esse dado, quando acessado, ele estivesse cifrado, criptografado. Então se aplica uma chave privada nesse dado ou se aplica uma técnica, um algoritmo que eu vou obfuscar, ele não vai estar mais em texto plano, ele não vai estar mais legível e isso dificulta a atuação do golpista que teria que descriptografar. Então a criptografia de banco hoje é interessante, hoje nós temos até field level, que são criptografias de registro e todos esses recursos dificultam a atuação de um bandido que venha ter acesso a essas informações. Aliás, são boas práticas de segurança e proteção de dados para evitar que a empresa seja responsabilizada por violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Olhar com o olho de um hacker, olhar com o olho de um black hat, né? Porque a pessoa tem que olhar como o olho de um black hat. O que o black hat faria ali? Como eu conseguiria extrair dinheiro daquela empresa? Então, se eu criptografar os dados dela, ela vai ter backup? Né? Então, são perguntas que são feitas ali e que essas respostas vai direcionar se essa empresa ela tem segurança ou não. Os meus funcionários de baixo escalão, as pessoas que estão ali na ponta, eles têm acesso ou pode escalar privilégio até um equipamento sensível. Então, tudo isso tem que ser analisado, porque sempre é no elo mais fraco, né? É igual, a gente costuma dizer que nessa área é igual o avião, né? Um acidente de avião ele nunca é por um fator só, mas ele pode ser desencadeado por um elemento. E ali vai toda uma sequência. Então, um elemento, que é o elo fraco, que é uma pessoa, pode desencadear todo o resto de uma fragilidade naquela empresa. Então, a gente tem que sempre tratar ali os elos mais fracos, que é o ser humano, né? Então, sempre ter reuniões sobre segurança, mostrar para a equipe como que são os golpes, pegar esses golpes que estão acontecendo e mostrar. Uma dica que eu dou para o pessoal é no Google Threads lá, a gente fazer, é o Google Alerta, né? Na verdade, ele mudou o nome. A gente coloca lá, hacker, invasão, ransomware, a gente deixa lá para ele mandar e-mail de notícias. E a gente pegar toda semana essas notícias que chegam no e-mail relacionado a esse assunto e discutir com a equipe, ó, pessoal, olha as matérias que saíram a respeito de golpe